Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma aulinha aí, postando para vocês a aula de hoje, um dia após, né? Estamos indo aí no ritmo que nos é possível, né? Nesse momento, que a gente muda o formato para esse formato de aulas gravadas, o que exige uma preparação toda própria, né? De materiais e tudo mais. Mas o lado bom, como já havia sido inclusive solicitado, né, na turma de vocês, é que vocês têm aí os materiaizinhos mastigados, os PPTs para o estudo em casa. E como vocês estão percebendo, né, na medida em que a gente vai concluindo um ponto do conteúdo, a gente posta os exercícios correlatos. Então, o mesmo nós vamos fazer aqui na matéria de extinção dos contratos, que é o nosso último ponto da unidade 1, semestre dividido em duas unidades, né? Que é a parte da teoria geral dos contratos. Então, vencido esse ponto da extinção, nós vamos para os contratos em espécie, e aí vamos eleger alguns tipos específicos de contratos para a gente falar do regramento de cada um deles. Obviamente, vamos ter que fazer uma eleição dentre aquele número expressivo que a gente tem de contratos em espécie no Código Civil. Certo, gente? Nossa aula de extinção não esgota na aula de hoje. Hoje nós faremos esse panorama geral. E depois a gente tem a aula que vem para trabalhar o regramento específico dos vícios redibitórios e o regramento específico da evicção, que são duas causas de extinção dos contratos situadas ali no terreno da rescisão contratual. Certo? Vamos dar uma olhadinha, então, o que nós temos aqui no tocante a essa matéria, uma matéria tão importante, né, no direito contratual e que é muito polêmica. Eu já inicio dizendo isso a vocês, pessoal, porque a matéria de extinção dos contratos, no que toca a parte da teoria geral dos contratos, eu me arrisco a dizer que é a matéria que é mais maltratada pela doutrina. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes os termos são confundidos, né? Então se utiliza resolução, quando seria rescisão, essas duas são as mais confundidas, e a gente tem ali que situar o tema de uma maneira pedagógica e didaticamente mais adequada, né? Cada coisa no seu local. Por isso, eu já deixo aqui para vocês uma indicação bibliográfica específica, esses dois livrinhos, que são livros fininhos, no entanto, revolucionários, e são os livros, a meu ver, que mais trabalham bem a matéria de extinção dos contratos. Veja que não são manuais, né? Não é um manual inteiro de direito dos contratos e que vai ter lá um capítulo, uma seção para tratar de extinção. São livros específicos do início ao fim de matéria de extinção. Então, nosso querido Rui Rosado de Aguiar, com extinção dos contratos por incumprimento do devedor, e Araquém de Assis, com a resolução do contrato por inadimplemento. Nossa aula de hoje, na forma como a gente divide a matéria aqui nas categorias de extinção, segue essas doutrinas, tá? Que são as mais adequadas para o tema. Então, já fica aqui, pessoal, a indicação. Não se impressionem se, vez ou outra, na análise de um julgado de jurisprudência, você encontrar o termo rescisão, quando você entende que mais adequado seria ali falar em resolução e vice-versa, porque essas questões aí aparecem e faz parte do alto grau de polemicidade da matéria. Inicio aqui dizendo que, quando nós estudamos direitos patrimoniais, olha só, dentro do direito, nós temos dois grandes conjuntos de bens jurídicos tutelados, né? Estou aqui falando do direito civil, onde as penalizações vão acabar acontecendo no bolso do devedor. Eu vou atingir o patrimônio do devedor, eu não atinjo a pessoa do devedor. Salvo a obrigação alimentar, né? Quando tem sentença transitada em julgado, de uma ação de conhecimento, de alimentos, lá na execução, nós vamos permitir a prisão civil, mas é a única hipótese. Nas outras, a gente vai atingir o bolso, né? É assim desde épocas mais antigas. Quando a gente fala na Lex Poetelia Papiria, nós falamos do princípio da intangibilidade física da pessoa, então atinge o bolso. Certo, então aqui eu tenho direitos patrimoniais, são aqueles que pegam no bolso,
direitos extrapatrimoniais, que são os direitos da personalidade, mas que, quando violados, também podem acarretar reparação civil, pense na indenização, que também pega no bolso. Então, aqui, direito da personalidade, que é extrapatrimonial. Aqui, os direitos patrimoniais, que vão se dividir em dois. Dos dois grandes conjuntos de direitos patrimoniais que nós temos, nós vamos encontrar os direitos obrigacionais e os direitos reais ou direitos das coisas, né? Então, é típico dos direitos reais, que vocês vão estudar em disciplina própria. Os direitos reais estão elencados lá no artigo 1225 do Código Civil. É típica a característica da permanência. Os direitos reais, eles foram pensados para durar no tempo, né? Pense numa questão de usufruto, de uma hipoteca, da propriedade em si. Já os direitos obrigacionais, também chamados de direitos pessoais, eles são caracterizados pela transitoriedade. Nós sabemos que o contrato é uma das fontes do direito obrigacional. Temos outras, né? Ato ilícito, abuso de direito, mas o contrato é talvez a fonte suprema a gerar obrigações. Nós falamos dessas questões lá no início do semestre. Por que eu digo que aqui é típico o caráter da transitoriedade e nos direitos reais o caráter é de permanência? Pense o seguinte: eu tenho este imóvel, por exemplo, que está hipotecado, eu dei em garantia do pagamento de uma outra dívida para o meu credor, dizendo o seguinte: se eu não te pagar até dia tal, você pode levar meu imóvel à venda para se satisfazer, porque estou aqui criando uma garantia hipotecária em teu favor. Se eu vender o apartamento, se eu doar o apartamento, não importa para quem eu repasse a posse desse imóvel, essa garantia segue o bem. Então, a permanência no sentido de que não é bem assim para extinguir. Já um direito pessoal, ele se esgota naquela pessoa que deve cumprir a obrigação. Por exemplo, a conta de luz, a conta de gás, a conta de água, são contas que estão na esfera dos direitos meramente obrigacionais pessoais. Por que eu digo que aqui o caráter é transitório? Porque o contrato que estabelece uma obrigação civil, ele é pensado para terminar em algum momento. Os contratos nascem um dia para morrer em algum momento. Às vezes, eles nascem e morrem ao mesmo tempo, como é o caso lá dos contratos instantâneos, né? De execução imediata, que nós falamos lá no ponto da classificação dos contratos. Então, a obrigação é feita para ter término, para terminar um dia. Não são direitos perpétuos, como acontece com os direitos reais. Certo, pessoal? Então, fiquem com essa ideia aqui inicial, a título de introdução do nosso tema. Muito bem. Se os contratos foram feitos, pensados para terminarem um dia, como é que o contrato morre? Quando é que o contrato termina? Quais são as causas de extinção do vínculo contratual? Essa é a matéria da aula de hoje. E aí eu divido em duas grandes categorias, né? Primeiro, causas normais de extinção do vínculo contratual, quando o contrato morre de morte natural. E causas anormais de extinção do vínculo contratual. Quando a morte do contrato é de morte matada, não é de morte morrida, certo? Então, o que seria uma causa normal de extinção da vida de uma pessoa? A morte pelo decurso do tempo, né? A causa normal de morte é morrer por envelhecimento. Então, digamos que esta causa de morte da pessoa estaria para o número 1, que é a causa normal de extinção dos contratos. Os contratos foram pensados para serem cumpridos. Então, eles são pensados para terminarem em algum momento pelo adimplemento, que é o correto cumprimento das obrigações, certo? A maioria esmagadora dos contratos terminam pelo correto cumprimento. Sim, esse dado é estatístico. Então, ainda que a gente esteja aqui situado num ambiente de contratações que acontecem num país mais periférico, com dificuldades econômicas, não, o Brasil é um país subdesenvolvido, então é tido como periférico economicamente, nós
estamos diante de um local no qual as contratações têm um alto número de inadimplemento. Então, são e não são desprezáveis os números de obrigações contratuais que não são cumpridas pelo inadimplemento, dificuldades financeiras, pagamentos que não são pontuais, enfim. Em que pese isso, ainda a maioria esmagadora dos contratos terminam pelo correto cumprimento. E se a gente vai trabalhar estatisticamente esses dados no universo, todos os contratos que são fechados aí diariamente, pense que pela internet o número é esmagador de contratações em massa, né? No e-commerce, também em virtude de estarmos numa sociedade de consumo, então a gente tem aí 95% dos contratos terminando pelo correto adimplemento, tá? Temos que nos lembrar das regras de direito obrigacional que eu trago aqui para vocês, para quem já fez a disciplina, para quem não fez, está fazendo, estudando esse tema, que é o tema do pagamento. E quando o livro do direito das obrigações fala em pagamento, está falando em adimplemento no sentido amplo. Pagar não é só pagar em dinheiro, pagar é cumprir a obrigação de fazer, é realizar a prestação de serviço, quando for obrigação de pagar em dinheiro, entregar o dinheiro, ou é até mesmo não fazer quando a obrigação é de dever de abstenção. Exemplo, o contrato diz que há uma cláusula de exclusividade, portanto, o Zeca Pagodinho, que faz a propaganda para a cerveja X, não pode fazer para a cerveja concorrente Y. Enquanto ele estiver respeitando e não fazendo o que não deve ser feito, por imposição contratual, ele está cumprindo a obrigação, ele está adimplindo essa obrigação naquele tocante. Então, 304 e seguintes tem ali as regras a quem se deve pagar, quem deve pagar. Então, quem deve pagar é o solvens, que é aquele que tem que ser o solvente, né? Quem pode receber é o accipiens, que é aquele que seria o credor ou seu representante, lugar do pagamento, forma do pagamento, tempo do pagamento, tudo está ali atrelado a essa parte do direito obrigacional, que não é objeto de estudo da nossa disciplina. Já foi estudo da disciplina de obrigações ou está sendo para quem está cursando a disciplina nesse momento. Ali vocês encontram ainda as formas indiretas de pagamento, extinção das obrigações, a novação, a dação em pagamento, a subrogação, remissão de dívidas e por aí vai, né? São 7 figuras ali das formas indiretas de pagamento, extinção das obrigações. Pagamento na ideia de adimplemento. Lembro a vocês também que nós temos aquela modalidade de adimplemento total, cumpriu totalmente a obrigação em todos os seus termos, ou inadimplemento total, não cumpriu e não dá mais para cumprir, né? Tinha que tocar na festa do casamento e não compareceu, não dá mais para cumprir. Quando não dá mais para cumprir, e há esse inadimplemento culposo, porque os efeitos do inadimplemento eu verifico quando há culpa, né? Quando há algum fato aí que se atribua caso fortuito, a força maior em tese, o devedor não teria essa responsabilidade, conforme o artigo 393 do Código Civil, mas em se tratando de inadimplemento, algo que não pode mais ser cumprido, culposo, e aí a gente fala em inexecução voluntária da obrigação, eu teria, então, resolução em perdas e danos, né? Que é o que dá para fazer aqui, para trazer os efeitos civis, claro, multa de contrato, se o contrato tiver previsão de multa, etc. Lembrando que temos uma outra modalidade de inadimplemento parcial relativo, refiro aqui os artigos da mora, né, o 394 e seguintes, que dizem que está em mora todo aquele que não cumprir a obrigação no tempo, no lugar ou na forma devidos. Esse tipo de inadimplemento ainda dá para acertar, né, por meio da purga da mora, lá do artigo 401, que dá ao credor o direito de escolher se ele ainda tem interesse no cumprimento da obrigação. Bom, ele impõe ali juros de mora, correção monetária, e o devedor, então, cumpre a obrigação, ainda que tardia, ou acerta a forma, o lugar do cumprimento. Temos ainda o chamado adimplemento substancial, que é uma figura de jurisprudência,
E aqui, pessoal, nesse ponto, só estou retomando coisas de direito obrigacional, tá? E que nos importam, para a gente pensar que tudo isso está situado no universo da causa normal de extinção de um contrato, da morte natural do contrato, que se dá por meio do adimplemento. O adimplemento substancial acontece quando a obrigação ela chega muito mais perto do cumprimento do que do descumprimento. E aí, operando-se uma espécie de suprécio, né, de surrécio, advindos da boa-fé objetiva, o devedor ganha alguns direitos que ele não teria em outra situação e o credor fica suprimido em outros direitos. Imagine aí um financiamento de quem pagou 29 anos de financiamento. O financiamento tinha 30 anos de dívida, né? 30 anos é a obrigação mais longa que existe, né? É de financiamento bancário ali nos 30 anos. Durante 29 anos, ele pagou tudo direitinho, sempre no prazo, porque ele tinha, inclusive, vencimento de débito em conta no dia 10 de cada mês, sempre pagando pontual, ou seja, é um devedor de boa-fé que sempre pagou as suas contas. Mas aí acontece um problema na vida dessa pessoa, imagine uma situação de calamidade, né? As pessoas perdem tudo, perdem até o seu ganha-pão, como situações aí que estão sendo vivenciadas nesse momento, e aí não tem mais como cumprir a obrigação. Em tese, a, o financiamento, e aqui eu vou dar um outro exemplo que fica mais fácil para exemplificar com a busca e apreensão e não com a emissão na posse, em se tratando de imóvel. Seria o que caberia, né, no imóvel. Imagine que o financiamento, vamos mudar um pouquinho o nosso exemplo. Até poderia usar o do imóvel, continuar usando, mas eu acho que fica mais fácil de identificar assim. O financiamento era do veículo, 3 anos pagando, né, aquele valor que o banco concedeu emprestado. Pagou 2 anos e 10 meses, sempre no tempo certo, no mês certinho, no dia certinho de cumprimento de obrigação. E aí não consegue mais pagar. Em tese, teria o credor a opção de buscar e apreender o bem, né? A chamada ação de busca e apreensão, medida de busca e apreensão. Porque esse bem fica alienado fiduciariamente ao banco, então é do banco. Mas, neste caso, a gente vai dizer que chegou tão perto do cumprimento que o credor perde o direito de buscar e aprender. Ele continua com o direito de cobrar a dívida enquanto não prescrever. Não significa perdão de dívida, mas ele perde alguns direitos, porque aconteceu quase na substância o adimplemento. Então, o adimplemento substancial, ele serve para limitar direitos do credor e conceder alguns direitos na permanência na posse, né, do bem ao devedor, mas não significa necessariamente remissão de dívida, perdão de dívida. Tá, gente? Repassados esses pontos, lembrem, a matéria do adimplemento, que é a forma normal de morte do contrato, de extinção do contrato, é ampla. Ela envolve tanto as regras gerais do pagamento, forma, tempo, lugar, quem pode pagar, quem tem o direito de receber, como também as formas indiretas de pagamento, novação, subrogação, dação em pagamento, a remissão, que seria o perdão da dívida, entre outras ali do 304 e seguintes. E ainda nós temos que lembrar do tipo de adimplemento. Para dizer que houve adimplemento mesmo, 100%, eu vou dizer que ele tem que acontecer total. Paga cada centavo que devia. Agora, existem modalidades como o substancial, que vão trazer aí direitos àquele pagador de boa-fé, pontual, e que valorizam, né, esse devedor de alguma maneira. Muito bem. E feito isso, então, nós passamos a falar de mais 3 divisões aqui nas causas anômalas de extinção do contrato. Agora eu vou dizer que o contrato morre de morte matada e não de morte morrida. É como se ele fosse, se ele tivesse a sua vida tirada antes do tempo, né? Pensa na situação de um assassinato, né? De um suicídio, há uma interrupção do vínculo antes do tempo, né? Previsto para o seu final, para o seu correto cumprimento. E várias são as causas. Nós temos causas que são causas que aparecem junto com a constituição do vínculo, que nós vamos chamar de causas concomitantes à formação do vínculo, e aí tem a ver com a teoria das invalidades, que é estudada lá
em teoria geral do direito civil. Nós temos causas anteriores à formação do vínculo, formou-se o vínculo contratual aqui, mas a causa já existia lá atrás, e aí acarretou o problema futuro que fez o contrato ser extinto antes do tempo. E temos também causas supervenientes à formação do vínculo. Se formou o vínculo, tudo certo, e ali no meio acontece alguma coisa que tem que fazer o contrato terminar antes do tempo. Por que que é importante dividir assim? Por isso eu gosto tanto da doutrina do Rui Rosado de Aguiar e do Araquém de Assis, porque a gente coloca cada coisa no seu lugar, cada coisa tem o seu efeito. E isso vai determinar, inclusive, o nome da ação que eu vou utilizar para extinção do vínculo. Então, veja bem, nas causas concomitantes, nasceu o vínculo aqui, quando é que nasce o vínculo? Com aceitação que se une à proposta. E no mesmo momento eu tenho um problema que incide sobre o contrato, fazendo com que ele tenha que terminar. Então, aqui nós estamos diante das teorias das invalidades, né? E aí as causas de nulidades absolutas ou de anulabilidades. Aqui, pessoal, vocês têm que lembrar da matéria de TGDC. Não temos como passar, porque essa matéria é vista em metade aí de um semestre, ou pelo menos em algumas aulas, né, da disciplina de TGDC, Teoria Geral do Direito Civil, e que vai analisar um por um desses casos aqui de invalidação do vínculo contratual. Então, lá o artigo 104, que diz que a validade do negócio jurídico requer agente capaz, forma prescrita ou não defesa em lei, objeto possível, determinável, lícito, como é que é? Objeto lícito, possível, determinado ou determinável, né? Então, se não tiver esses elementos, nulidade absoluta. A fraude à lei, a simulação, cláusulas abusivas em contrato de consumo, coloquei aqui também, porque na medida do possível vou estar fazendo vínculo com o CDC, não é demais. Às vezes a gente aplica mais o CDC do que o Código Civil, né? Porque estamos inseridos numa sociedade de consumo, são muitos os contratos fechados nessa seara. Pense na internet, você tem muita contratação, é muito mais fácil você aplicar o CDC do que aplicar o Código Civil nessas contratações. Renúncia a direito em contrato de adesão, já vimos essa regra lá nos contratos de adesão, o artigo 424. A fraude à lei, pessoal, está em um dos incisos do 166, tá? A matéria vista lá em Teoria Geral do Direito Civil. Herança de pessoa viva não pode ser objeto de contrato. Olha isso! Está lá no artigo 426. Por que essa regra? E se for objeto, é nulidade absoluta. Como? Se eu colocar cláusula que caracterize renúncia do aderente a direito que era resultante da natureza do negócio em contrato de adesão, é totalmente nula. Herança de pessoa viva. A herança só existe depois da morte. Eu não tenho herança antes da morte. Não dá para clausular isso. Ah, mas o testamento. O testamento é uma manifestação de última vontade que fica lá guardadinho e que será aberto depois da morte. Morreu, abriu a sucessão dos bens do falecido por aquilo que nós chamamos de princípio da Saizine, abertura da sucessão, transmitindo-se, né, direitos aos sucessores, se dá com a morte. Então, não posso clausular a herança de pessoa viva. Qual é o ato inter vivos de disposição gratuita de propriedade? A doação. Eu posso estipular uma doação em vida, mas não herança. Ou um testamento que terá efeitos, o plano da eficácia do testamento vai acontecer só no momento da morte. Então, manifesta a vontade hoje, o negócio é existente, ele é válido em tese, mas que só será eficaz no momento da morte com a abertura do testamento. A gente tem até uma central, né, unificada de testamentos para buscar se aquele de cujos deixou aí instrumento testamentário em prol de determinados herdeiros que ele nominou como testamentários. Aí isso é matéria de direito sucessório. Mas o que importa é saber que herança de pessoa viva não pode ser objeto de contrato. Então, veja, todas causas de nulidades absolutas. Quem não lembra as diferenças das nulidades absolutas
para as anulabilidades, retome a matéria de teoria geral do direito civil. Eu, pelo menos, quando trabalhei essa disciplina no semestre passado, trabalhei um quadro comparativo, que é muito comum que os professores trabalhem nessa disciplina, dizendo, olha, isso aqui é imprescritível, esse aqui prescreve em 4 anos ou em 2 anos, que seria o prazo geral lá do 172. Esse aqui pode ser alegado por qualquer interessado, até pelo Ministério Público, por qualquer pessoa, o outro só por interessado, um pode de ofício, o outro não pode de ofício. Tem várias diferenças, né? Entre as duas categorias. Vamos dizer assim que as nulidades absolutas elas são mais graves que as anulabilidades. Como anulabilidade, contratação por incapaz relativamente, né? Pense que o incapaz relativamente seria aquele que tem entre 16 e 18 anos, pense na questão da insuficiência etária, e as outras causas do artigo 4º do Código Civil, que trazem as possibilidades ali de incapacidade relativa, né? Vide matéria das incapacidades, teoria das incapacidades, também de teoria geral do direito civil. Ainda aqui, como causas de anulabilidade, os defeitos do negócio jurídico, né? E aqui a gente teria, coloquei incapacidade relativa, pessoal, aqui como primeira causa, mas refira mais as outras causas do artigo 4º, né? Porque todas são causas de anulabilidade. Quais são os defeitos do negócio jurídico? Aqueles chamados de vícios do consentimento, vícios sociais, o erro, o dolo, a coação, a simulação não está aqui porque está como causa de nulidade, né? Fraude contra credores, todas essas causas de anulabilidades aqui, lá dos defeitos do negócio jurídico. Vocês lembram agora por que a gente diz lá em Teoria Geral do Direito Civil que a matéria tem que ficar muito bem sedimentada para vocês, porque ela vai ser fundamental depois para o estudo do direito dos contratos? Olha aqui, se eu tenho uma causa de nulidade absoluta, a minha ação será chamada ação declaratória de nulidade. Claro que ela pode ser cumulada com outros pedidos, cumulada com tutela de urgência, cumulada com obrigação de fazer, cumulada com perdas e danos, né? A ideia da reparação, mas eu vou chamar de ação declaratória de nulidade. Se for uma causa de anulabilidade, a minha ação para discutir o problema deste vínculo contratual será chamada de ação anulatória. A ação anulatória tem que ter muito mais prova do que a ação declaratória de nulidade, que é mais fácil a declaração da nulidade, né? Mas veja que isso vai designar as medidas processuais correlatas e adequadas, as medidas processuais cabíveis para cada uma da situação. E se você for verificar, todas essas situações acontecem no mesmo momento em que surge o vínculo, né? Quando é que acontece a simulação, viciando duas vontades, querendo enganar, né? Querendo maquiar a realidade para obter proveito próprio? No momento do vínculo. A fraude à lei, falsificou ali a certidão de nascimento para parecer que tem maioridade, poder obter os efeitos, ou tem pelo menos 16 anos, obter efeitos emancipatórios. Exemplo, né? Eu tenho aqui, no mesmo momento do ato, sujeitos capazes, ou quando é que tem a incapacidade, quando é que tem objeto ilícito, contratou a compra e venda de um órgão do corpo humano, é objeto ilícito, é no momento da contratação. Herança de pessoa viva, cláusula no momento da contratação. Então, o vício que inquina, vício no sentido de inquinar o contrato de problemas, acontece no momento da formação do vínculo. Coloquei por último aqui, nas causas de anulabilidades, e podia dizer o mesmo das nulidades absolutas. Eu vou colocar mais um item ali nas nulidades absolutas, que aqui, pessoal, quando a gente diz aqui, ó, último item das causas de anulabilidades, outras causas específicas de anulabilidade de cada contrato em espécie, eu posso colocar o mesmo para a letra A das nulidades absolutas, que eu esqueci de colocar ali, falha minha. Outras causas específicas de nulidades de cada contrato em espécie. Porque essas aqui dessa lâmina, elas são pertencentes à teoria geral dos contratos
e há outras regras, como é o caso da renúncia em contrato de adesão, da herança de pessoa viva e das cláusulas abusivas no CDC. Mas cada tipo contratual vai ter as suas nulidades específicas e as suas anulabilidades específicas. Isso vai ficar muito claro quando a gente começar a falar, por exemplo, lá nos contratos em espécie, do contrato de compra e venda, tem uma série de nulidades, pessoas que não podem comprar, que não podem vender, o juiz não pode comprar o bem sobre o qual versa aquela ação que ele está julgando, por razões óbvias. E se assim o fizer, ou qualquer serventuário da justiça vinculado a esse processo, é nulidade absoluta. Agora, se o pai vender para um filho sem autorização dos demais, é uma anulabilidade, mas é típica da compra e venda. Isso a gente vai estudar lá no contrato de compra e venda. Quer dizer, a matéria das invalidades ela vai muito além aqui, mas eu preciso me lembrar das causas gerais, porque essas causas gerais elas se aplicam a todo e qualquer tipo contratual, certo? E aquilo que vem a ser cláusulas que gerem nulidade específica daquele contrato ou anulabilidade, a gente vai analisar no regramento de cada contrato, né? Os artigos lá da doação, os artigos da compra e venda e por aí vai, os artigos da locação e por aí nós vamos embora, que a matéria é super extensa, matéria de nulidades e anulabilidades. Beleza, gente? Isso sobre causas concomitantes. Eu acho que eu paro por aqui esse bloco, por uma questão temporal, né? Não ficar tão longo, não sei quanto tempo foi, não estava contando, mas aí a gente já retoma no próximo bloco, falando das causas anteriores e das supervenientes à formação do nosso vínculo contratual. Até o bloco 2.